Olá, muito boa noite. Sexta-feira, dia 24 de outubro, começa mais uma edição do programa AgroDebate. O programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Desde já, obrigado pela sua companhia. Uma hora de debate sobre o agro a partir de agora. Nos destaques, você vai conferir que a Mercedes-Benz deve levar um biocombustível que promete reduzir as emissões em 65%. Isso é comparado, inclusive, ao biodiesel. É uma promessa de uma parceria entre a Mercedes e a B8, que deve apresentar aí esses números na COP30 agora, no mês que vem, lá em Belém, no Pará. Vamos analisar essa informação, quanto isso pode ser benéfico ou não para o nosso país e também as novidades acerca dessa nova promessa. No programa de hoje também a gente fala, claro, do encontro que deve acontecer neste domingo entre os presidentes americano e brasileiro. Trump e Lula devem se encontrar e a expectativa do Brasil é que essa conversa seja para quebrar o gelo. A gente vai falar sobre as expectativas dessa conversa, quais são as informações que têm rolado dentro do Brasil e fora também, já que Lula falou recentemente também, inclusive ontem, para ser mais preciso, fez uma certa crítica em relação aos minerais críticos. Ele disparou que o Brasil ele quer processar os minerais críticos, aquela história que a gente conversou há poucos dias atrás, e não simplesmente exportar como uma commodity para que outros países processem, já que processar os minerais por aqui deve gerar emprego, deve gerar renda, enfim, benefícios para o nosso país. Também no programa de hoje a gente fala sobre Prêmio Nobel da Agricultura, como se fosse esse Prêmio Nobel que foi recebido pela pesquisadora brasileira Mariângela Hungria. Ela recebeu o Prêmio Mundial da Alimentação lá nos Estados Unidos, um prêmio que representa muito para a pesquisa brasileira. Ela que é pesquisadora e recebeu aí, portanto, esse prêmio, né? Ela é pesquisadora da Embrapa Soja. Olha só até onde os nossos pesquisadores brasileiros estão chegando, hein? Representatividade para esse prêmio que reconhece, né, a trajetória da Mariângela Hungria, depois de 40 anos aí dedicados à pesquisa de biológicos e também à sustentabilidade na produção agrícola. Comigo hoje, seu Bianco, que colabora diariamente aqui com as informações, todo o seu conhecimento para abrilhantar ainda mais e trazer mais conhecimento aos nossos telespectadores. Seja bem-vindo mais uma vez, seu Bianco, muito boa noite. Esse prêmio representa muito para o Brasil, né? Qual é a sua opinião? Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Esse prêmio prova que essa Mariângela Hungria foi persistente, foi defensora dos produtos, vamos dizer, mais brasileiros, lutando contra tudo, contra todos. Em resumo, ficou 40 anos dizendo que esses produtos, que são produtos da própria natureza, são melhores do que os químicos. Mas os químicos, o que acontece, Jossan? Tem muito dinheiro. E aí essa luta, ela permaneceu 40 anos lutando com isso. E hoje você vê que isso são grandes resultados e o mundo reconhece ela nesse trabalho. Parabéns a ela, parabéns a todo esse tempo, 40 anos lutando numa tese, né? Isso tem que dar os parabéns mesmo para ela. Podia ter desistido no meio do caminho, né? Olha onde chegou. Muito bem, o programa de hoje está imperdível entre os destaques de hoje e outros assuntos também. Só estamos começando. Vamos debater o agronegócio? Seu Bianco, falávamos de uma boa notícia, né, para a pesquisa brasileira. Agora a gente começa falando de uma outra boa notícia também, né? A Mercedes-Benz e a B8 devem levar aí um novo biocombustível que promete reduzir as emissões aí dos prejudiciais à atmosfera, né, do efeito estufa,
reduzir em 65%. Isso deve ser apresentado na COP30. É um projeto e um planejamento também que parece ser um planejamento de marketing bem elaborado, na minha visão, já que, só para que o telespectador de casa entenda, como é que eles estão prometendo, né, essa economia, essa redução de 65% das emissões de carbono, essa comparação ela é feita entre um combustível Bevante, que é um combustível da empresa B8, com o B15, que é o biocombustível já vendido aí nos postos de combustível, né, com a mistura de 15% de biodiesel no diesel. Esse Bevante, ele pode ser usado puro, é produzido a partir de óleos vegetais, gorduras animais e óleos reciclados, entre outras matérias-primas também. E tem 4 veículos que estão já rodando, já estão na estrada, representando a extensão do Brasil inteira, como se fosse do Oiapoque ao Chuí, né, que a gente sempre fala, né, do Oiapoque ao Chuí. Que 2 caminhões e 2 ônibus. Cada um deles está rodando com um combustível, o B15, e outro está rodando com o Bevante. Para que possa fazer a comparação, né? E eles saíram de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em direção a Belém, no Pará. Tem uma parada aí no meio do caminho, em Brasília também, que deve acontecer na semana que vem, dia 30 de outubro, né, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a chegada em Belém está marcada lá para o dia 4 de novembro. E aí, seu Bianco, a gente vê, né, com uma estratégia rodando o Brasil inteiro, vai rodar de sul a norte, para fazer essa comparação e lá no final poder comparar a economia. Existe essa expectativa de uma economia de emissão de gases de 65%. Como que a gente avalia? Como ameaça para os outros combustíveis ou como uma oportunidade a mais para os biocombustíveis brasileiros, na sua opinião, seu Bianco? Jossá, uma estratégia espetacular. Está saindo de Passo Fundo do Rio Grande do Sul, parece que essa semana já parou em São Bernardo. Por que São Bernardo? São Bernardo faz parte da Grande São Paulo, e ali é a sede desses fabricantes desses veículos, né? Então eles estão levando todos esses produtos, comparando um com o outro. Veja bem, vai ter menos emissão de gases, né? Isso que já o B15 já tem 15% de produtos já que não são fósseis, né? Do produto do biosoja ou de outros produtos. Então isso vai ser espetacular. O objetivo principal disso é chegar lá na COP30, mostrar e tirar a atenção, ou pelo menos desviar a atenção de toda essa população mundial que vem com o intuito de criticar o Brasil por causa de desmate ilegal, menos desmate, aonde é que estamos poluindo mais. Então o objetivo é nós provar que nós do Brasil estamos tendo soluções. E seria o quê? Nós sair dos combustíveis fósseis. Aí vamos para o etanol, vamos para esses biocombustíveis. Isso é uma grande vantagem para a gente, que a gente está mostrando para eles, mas principalmente mostrando a eles que existem soluções e que o mundo inteiro polui e que o Brasil só é o culpado. Então vamos tirar um pouco dessa tensão dele, vamos jogar eles, vamos deixar o Macron um pouquinho mais, com menos tempo para falar mal do Brasil, porque ele fala mal do Brasil de tudo, mas ele não consegue nem cuidar do museu lá que pega fogo, o outro deixa roubar os bens dele, não consegue cuidar de um prédio. Como é que vai querer cuidar da Amazônia inteira do Brasil? Então, cada um com seus problemas. O Macron, ele vai ter o tempo dele para falar, mas que não venha criticar o Brasil, porque nós fazemos a coisa bem feita, somos o país que mais preserva, e também temos pessoas muito inteligentes buscando soluções para que esses gases sejam menos poluentes ao meio ambiente. Esse é um trabalho árduo, né, do setor de transporte pesado, caminhões, ônibus aí, né, que tem grandes desafios de descarbonização,
porque tem também os carros elétricos, né? A eletrificação dos carros, né? Que também tem barreiras ainda, né? Tem críticas ainda sobre custo, infraestrutura, autonomia também. E tem iniciativas como essas de biocombustíveis que podem substituir o diesel de forma direta, né? E elas são extremamente relevantes. A gente está numa corrida, a gente está, né, comparado com os carros elétricos aí. Para o agronegócio brasileiro, se o combustível for produzido a partir de matéria-prima nacional, óleos vegetais, gorduras animais, resíduos, tem ganhos aí para essa cadeia do agronegócio. Tem muitos ganhos, José, só que isso aí estamos no início, né? Vamos dizer que o mundo goste de todos esses fatores que você falou. Seria excelente, vamos reaproveitar um óleo, vamos ver gorduras animais, os óleos vegetais. Mas nós temos produtos suficientes para essa demanda? Então isso é mais ou menos igual a gente falou no programa de ontem. Tem que ser gradativo, levemente gradativo, e amanhã eu quero um consumo para toda a frota brasileira. Não temos matéria-prima suficiente para isso. Porém, e bem igual você falou, é o início de um processo, vamos provar que esse processo é mais vantajoso do que os fósseis e vamos escalonamente, mês a mês, ano a ano, século em século adiante, pensar e poder fazer essa substituição dos fósseis. Por quê? Porque os fósseis também, eles não são renováveis. Então, nós temos essa condição de fazer com esses produtos renováveis e eles são menos poluentes. Aí o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Mercedes-Benz, o Luiz Carlos Moraes, ele ressaltou que a montadora acredita em outras soluções para a substituição, né, dos combustíveis fósseis. E tem uma questão muito legal aqui, porque ele falou ainda que todas as rotas tecnológicas, elas são parte dessa solução de descarbonização, né? E os veículos da montadora usados nos testes, eles transportam, né? Eles estão transportando 20 toneladas de alimentos que vão ser doados lá em Belém, no final da rota, né? A comunidades carentes, ou seja, eu acredito que essa é uma ação de marketing. É claro que é um investimento para toda uma cadeia do agronegócio, dos transportes, veículos pesados, ônibus, etc., mas uma estratégia de marketing também, acima de tudo, por parte da Mercedes-Benz, por parte da V8, da B8, e que eu acho que acertaram em cheio aí, hein? Vai ter bons resultados e aliás, vai ser uma belíssima de uma apresentação a ser apresentada durante a COP30 e que pode trazer bons frutos. José, não estão querendo deixar margem nenhuma para questionamento para os demais. Por quê? Se eles fossem com os caminhões vazios, a comunidade europeia ia dizer, não, mas se o caminhão estivesse carregado, haveria um consumo mais isso, mais aquilo. Eles estão, vai carregado com que produto? Vamos com um alimento e estrategicamente jogada de marketing será doado para pessoas carentes. Estamos usando todos os meios disponíveis para beneficiar a comunidade brasileira. Então, é uma jogada espetacular. E o senhor acredita também que seja uma oportunidade, já que a gente está falando da Mercedes-Benz, que não é brasileira, a Mercedes é alemã? É alemã, é alemã. Então, não é uma oportunidade também de levar esse conhecimento para dentro da Europa, no caso, também? Um case de sucesso que a Mercedes fala, olha, é uma oportunidade. Vai ter o entrave do combustível lá, que não vai ter disponível, mas já é o início de uma introdução do biocombustível lá. Isso, e hoje essas companhias, José, Mercedes-Benz, Fiat, todas elas, vamos dizer, elas tinham, a Mercedes-Benz é alemã, porém já se associaram, quase todas as Jeep, Mercedes, quase todas elas. Então elas são o quê? Um mercado comum europeu. Essa notícia vai para o mercado comum europeu, para toda a Europa. Então isso, muito mais lucros, muito mais comentário, muito mais provas de que o Brasil está no caminho certo.
Muito bem. Começamos bem nessa sexta-feira aí com um assunto como esse. Daqui a pouquinho eu vou te chamar de novo para o nosso próximo assunto. Seu Bianco, segura aí. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre o estrangulamento fiscal brasileiro, já que o Brasil ele está com arrecadações recordes. Estamos arrecadando mais. Que maravilha! Estamos com mais dinheiro aí. O problema é que os gastos aumentam também, viu? E aí, principalmente os gastos considerados essenciais, isso faz com que a máquina fiscal brasileira se estrangule, não tem margem para lugar nenhum e gera aí preocupação para a economia brasileira. Também, no próximo bloco, a gente fala sobre o encontro entre os presidentes Lula e Trump, que deve acontecer nesse final de semana na Malásia. Quais são as expectativas do Brasil, hein? O intervalo é rápido. A gente volta já. Agrodebate desta sexta-feira, dia 24 de outubro, está de volta. Vamos falar sobre o caminho do Brasil para um estrangulamento fiscal. Isso porque essa notícia, na verdade, ela está em destaque no site da CNN Brasil, da CNN Money, e diz que o ano de 2025 ele vem sendo marcado por sucessivos recordes mensais de arrecadação federal. Então, por que é que a gente estaria no estrangulamento fiscal? Porque apesar desses patamares históricos e do esforço, né, ou não também de equipe e governo central, o Brasil, né, a Previdência Social, o Tesouro Nacional, o Banco Central, eles caminham para esse estrangulamento porque, segundo o site, isso é resultado do crescimento exponencial também das despesas obrigatórias. E isso está ligado também a uma outra questão que chega aí a partir de 2027 e que preocupa também o governo federal, né, preocupa a todos que estão aí de olho nesses números, já que tem os precatórios, né, que são, a gente já vai explicar para vocês o que são os precatórios, e que vem com uma nova exigência a partir de 2027. Os precatórios são aqueles processos contra as máquinas públicas, seja federal, estadual, municipal, né, prefeitura, governo do estado, governo federal, aquelas ações judiciais, enfim, e elas não estão descritas na nossa lei orçamentária anual. A partir de 2027 deve entrar essa previsão dos precatórios, e isso deve mudar muito o cenário dessa LOA, da lei lei orçamentária anual, e isso deve impactar muito aí o Brasil. A gente vai falar sobre isso a partir de agora com o seu Bianco, que chega aqui comigo, seu Bianco. São muitas informações que a gente tem que parar um pouquinho para pensar, tem que analisar para entrar na cabeça, né? Então, a gente está falando de um assunto que a gente sempre falou aqui e que agora fica mais claro, né, com dados também, já eu vou trazer mais dados aí sobre essas despesas e também os ganhos, mas a gente sempre falou, né, que o governo ele gasta mais do que arrecada. Essa não é uma novidade, a gente já está acostumado com isso. E aí vem esses precatórios que eu estava mencionando, que são essas ações judiciais, né, com sentença por parte, enfim, de brasileiros ou não, né, também contra o governo nacional, o governo estadual ou municípios, que eles não estavam dentro da lei orçamentária anual. E aí isso me fez lembrar também, seu Bianco, um outro assunto que a gente estava conversando outro dia, que era sobre a energia, que
existe uma tendência de o brasileiro ter que pagar uma taxa se o Brasil não conseguir pagar todas as despesas, né? E por quê? Aí eu estava pensando, por que a máquina pública também, né? Se sabe que existem esses gastos, que eles vão aparecer e que são altos, tá? Só para a gente ter uma noção, ó, dados do Ministério do Planejamento e do Orçamento indicam que os precatórios apresentados contra a União para 2026 somam 69,7 bilhões de reais. Então, é muita grana e essa grana ela não entra na lei orçamentária anual, sabendo que é uma despesa que vai chegar. Então, nada mais justo de colocar essa despesa dentro da LOA, né? Jossama, o governo tem esse modus operandi sempre assim, que ele vai, no popular que nós falamos, ele vai levando de barriga, vai empurrando. O que são esses precatórios? Brigas judiciais que houveram, que já vem se arrastando há 10, 20, 30 anos. Como que são essas brigas? Esse imposto mesmo que você citou agora sobre energia solar. Existe uma lei, um direito, e daí o governo começa a cobrar imposto, e amanhã, se você não pagar o imposto, eles cortam energia, eles te criam muito problema. Então você paga, porém você entra na justiça, dizendo que você tinha direito a adquirir. Aí vira-se uma dívida, um bolo de neve, vai ser julgado. Quando for julgado, o governo diz, o contribuinte ganhou ação, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então eles entram nessa lista de, entre aspas, aí uma nota promissória, que fica lá para se pagar lá em 10, 20, 30 anos. E um governo vai empurrando para o outro. Então esses são problemas que o Brasil teria que sanar. É muito comum que essas despesas todas, o Brasil tenha que arrecadar mais, ou esteja arrecadando muito mais, e as despesas também estão muito elevadas. O que é que eu vejo muito, eu como consumidor? O ano que vem, com a reforma tributária, haverá uma arrecadação muito mais fantástica para o governo. Por quê? Porque existe muita movimentação que a própria população não declara. Vamos dizer, hoje a isenção é de R$5.000 por mês cada um dos contribuintes. Se você receber o seu pagamento, R$5.000 de PIX, automaticamente você vai fazer pagamentos de R$5.000. Você vai gastar os seus R$5.000. Isso vai dar uma movimentação na sua conta de 10 mil. E o governo fica alerta nisso, porque ele acha que você movimentou 10 mil, você ganhou 10 mil. Na realidade, você ganhou 5 mil e pagou 5 mil. Mas ele fica muito alerta a isso e ele vai, no meu entender, ele vai começar a intimar as pessoas a provarem no que você gastou isso. Então, eu acredito que o governo vai arrecadar muito de pessoas que não estavam acostumadas a declarar. Essa arrecadação será fantástica a partir do ano que vem e vai sobrar para todos nós contribuintes. Um pouquinho de nós aí vai ter que pagar um pouco, muito mais impostos do que estavam sendo pagos. Nessa condição, acredito eu que o governo terá uma arrecadação muito maior, mas o governo tem muita sede de gastar. O governo gasta muito mais. Ele só está pensando em arrecadar, ele já gastou lá na frente. Então, isso, sem que o governo faça a parte dele, o país não será consertado. Vamos falar um pouco de dados. Em 2024, a dívida bruta brasileira ela era cerca de 76,5% do PIB. Para 2025, estima-se 79,6%, subiu. E para 2026, maior ainda, 84,5% do PIB brasileiro. E aí a gente começa o que esses dados eles têm a trazer para a gente, seu Bianco? Já que, só para a gente entender também, em agosto desse ano, a dívida bruta do governo geral atingiu cerca de 9,6 trilhões de reais, que dá 77,5% do PIB. José, o PIB é tudo o que nós produzimos no Brasil inteiro, seja produção de serviço, o que se trabalha tudo. Então, se nós estamos aí com 70 e poucos por cento
de dívida em cima de tudo que nós... Vamos dar o exemplo da nossa casa. Você, na sua casa, você ganha 10 mil reais durante o ano. Você deve 77, 70, 80, 8 mil reais. Então, você tem que passar o ano inteiro simplesmente comendo ou alguma coisa, ou fazendo o menos possível de gastos, para quê? Para que você possa diminuir sua dívida. Acontece que o governo não pensa assim, ele pensa que pode atrelar. Parece que a dívida aí, aqui 2, 3 anos, vai para 85%. Então, o governo tem, como é que eu vou te dizer? O governo tem, ele vai lá e fabrica o dinheiro na maquininha. Tem um processo que é diferente da sua casa. Para você ter uma renda maior, você tem que trabalhar mais, fazer hora extra, não sei o quê, uma outra atividade. O governo não, ele vai lá e passa na maquininha. E isso cria o quê? Um próprio imposto indireto, que é a inflação, e vai sobrar no bolso de quem? Do consumidor. Então, enquanto nós não tivermos um pensamento de um governo que pode se gastar um pouco menos, e aí diminuir essa dívida, com isso você pagar menos juros, porque parte dessa dívida aí, se você pegar essa dívida e colocar juros da taxa Selic aí, que é 14, 15% ao ano, são números que falta zeros aí na maquininha para você fazer, são números de trilhões só de juros. Então é muito complicado. E, infelizmente, nosso governo, como nós sempre falamos, gasta mais do que arrecada e isso causa muito prejuízo para a própria população. E o presidente Lula, inclusive, ele já falou que em 2026 será candidato mais uma vez, né? E eu falo isso porque de 2027 para frente, né, depois das eleições do ano que vem, é que a gente vai saber quem é que vai estar à frente do Brasil para encarar isso tudo. É claro que a gente tem uma corrida muito longa ainda até as eleições, mas já tem números aí que indicam, né, pesquisas que já indicam aí, né, uma tendência ao presidente Lula, mas vai ser um desafio, né, para o próximo governo, seja quem for, seja Lula, seja quem for o presidente aí, vai ter uma reforma aí na estrutura fiscal brasileira, porque esse novo governante, inclusive segundo o Marcos Pestana, disse ao CNN Money aqui, esse novo governante deverá aprovar o cacife reunido nas urnas para promover mudanças muito substanciais na dinâmica das finanças públicas. O estrangulamento é alto, mas parece que o eleitorado não está enxergando o problema, né? Só vê benefício por aí. O eleitorado dele, eu digo, né? Já saiu o eleitorado, qualquer um, vamos dizer, qual é uma das grandes despesas ou as maiores despesas que o governo tem? É com despesa de INSS, né, que se paga salário e hospitais, salários para aposentados, e isso está dando um estrangulamento muito grande. E se paga essas bolsas, né, que se você somar isso daí, hoje me parece que já tem 20 milhões de famílias arrecadando em cima de bolsas. Você imagina você querendo ser presidente e você falar numa campanha eleitoral que você precisa segurar as despesas do governo e com isso você vai acabar com os Bolsa Família, que são 20 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias, 3 votos cada um, 40 milhões, é a metade dos votantes. Recebe menos voto que a Marina Silva. Não vai se eleger nunca. Então, o próximo candidato vai ter que prometer, e pode até segurar as bolsas, porém, no meu entender, deve ter o quê? Uma regulação melhor. Ontem eu estive numa palestra do Sicredi e eles informaram que mais de 5 milhões de pessoas, 5 bilhões de reais, porque parece que o governo, em cima dessas bolsas aí, eles estão muito preocupados com as bets. O que é as bets? Aquelas apostas em jogos de futebol. E quase todo o dinheiro que se apostava em loterias está indo para lá. Aí o que acontece? Eles estão vendo que 5 bilhões de reais no último ano, de gente que recebeu dinheiro da bolsa, jogaram nas bets. Então, será que essas pessoas, será que não tem? Será que elas precisavam mesmo para comer? Ou será que elas estão desviando o dinheiro para uma função que não seria real? Então, no meu entender, deve ter assim, uma fiscalização maior. Eu acho que as bolsas são meios de você
ajudar a sociedade, e deve ajudar, mas tem que ajudar quem? Quem precisa. A pessoa, um aposentado que não tem nem o seu dinheiro para comprar o remédio, essa pessoa precisa. Tem alguém. Agora, aquela pessoa que recebe a bolsa, que tem condição de trabalhar, ou aquelas pessoas também, que acontece muito no nosso meio, uma pessoa pegou e saiu do emprego, foi demitida, ela fica no salário de desemprego e quer trabalhar numa outra. Eu não posso ser fichado porque eu estou no salário de desemprego. Essas funções, elas têm que acabar, porque a culpa de todos esses custos, às vezes a gente culpa todos os outros, mas a culpa disso tudo também é nossa. Então nós devemos fiscalizar isso, e dar direito a quem tem o direito ou a quem precisa de ter esse dinheiro de bolsa. Eu acho que aí diminuiria bastante e se daria o dinheiro adequadamente para quem precisa. E quando a gente fala, só para a gente já se encaminhar para encerrar esse assunto, eu mencionei, né, no começo da conversa a respeito desse assunto, né, que incluir os precatórios na lei orçamentária anual, ela faz com que o governo ele enxergue que o problema vai acontecer e tem que colocar essa despesa dentro da lei orçamentária anual. Colocando isso, que tipo de problema que a gente vê pela frente, seu Bianco? Assim, claro, problema pro governo, né? Mas no final das contas é uma solução de um problema, né? Eles já deixam esses fatores fora, por quê? Para eles poderem gastar mais. Eu acho que essa é simplesmente uma maneira, ou a maneira mais correta de você segurar as despesas. Então entra isso na LDO, mas isso são quase tudo cargos políticos e judiciais, STF e Congresso, e aí eles não deixam, e sim, infelizmente eles não colocam isso na LDO. Mas se obrigarem a colocar isso na LDO e colocarem, automaticamente vai ter que segurar outras despesas. Quais que seriam? Aí o governo que escolha a que ele acha que é menos pior ou melhor. É uma maneira de forçar o governo a economizar. Exatamente. Muito bem. Seguimos o nosso programa e vamos pular para o nosso próximo assunto, seu Bianco. A gente fala sobre o encontro entre Lula e Trump, que deve acontecer já lá na Malásia, onde já está o presidente brasileiro, né? Que o Lula se espera se encontrar aí com Trump neste domingo, conforme a gente já falou por aqui também. E qual a imagem que o Brasil tem disso, né? Eu acho que é aquilo que a gente também já falou, a esperança é uma esperança boa. Sempre a gente fica com medo de cada movimento e cada fala de Donald Trump, uma canetada que ele possa dar, e ao mesmo tempo também a gente tem medo do que Lula pode falar. Porque muitas vezes se abrir um pouco demais a boca, se decidir erguer o tom, vai de frente com Donald Trump e acordo a gente esquece. Bom, a esperança brasileira também, segundo a apuração do site CNN, publicado aqui no site da CNN Brasil, uma apuração da jornalista Isabel Mega, indica que essa reunião lá na Malásia ela é vista como um quebra-gelo pelo Brasil para melhorar essa relação bilateral. As expectativas elas são moderadas, mas tem otimismo quanto a futuros acordos comerciais. E aí a gente lembra também, seu Bianco, que o principal foco dessa conversa são as terras raras, né? Os minerais críticos, né? Brasileiros vai ser o principal ponto também entre a conversa dos dois. Claro que um acordo bilateral entre os países também é esperado, e isso talvez entre em jogo como moeda de troca, como a gente já conversou essa semana por aqui também. E isso deve ser um passo estratégico, né? Esse acordo, esse encontro que é esperado para esse domingo, para amenizar as tensões. E aí, diante do que a gente viu já essa semana inteira, tem como já ter uma expectativa do que vem por aí, na sua opinião, seu Bianco, só segunda-feira mesmo para a gente conversar? Vamos rezar que essa semana passe rápido, porque tanto o Trump quanto o Lula, você falou que pode ser até grandes poetas, desde que
fiquem de boca fechada, que não vale nada. Então, é um grande problema, cada um quer falar para o seu eleitorado, né? Então, muito complicado. Mas, como a CNN falou mesmo, é um quebra-gelo. Eles falam para o eleitorado deles. O Trump ontem falou da carne argentina, para amenizar o problema dos fazendeiros norte-americanos e com isso deixar um resultado melhor. O Lula fala aqui da moeda, que isso acho que ele poderia ficar bem fechado, mas fala de soberania, fala de outras coisas. Cada um fala para o seu eleitorado. Hoje, o ruim disso é que essas conversas deles, quando eles falam para o eleitorado, elas vão na orelha de um e para o outro. E isso sempre agrava os problemas. Mas como você mesmo citou na matéria, vai ser um quebra-gelo. Lá eles não vão falar de problemas de cada um. O Trump vai defender a economia norte-americana, vai falar que nem essa das terras raras. O Lula vai defender soberania nacional. Tem um grande problema que o Lula, no meu entender, não pode falar da criação da nova moeda. O Trump achou que vai falar da Venezuela, o grande problema que tem em Venezuela, né? Que tem o tráfico e os grandes problemas lá. Isso são coisas que o Brasil até pode ajudar, porque o Brasil era muito amigo da Venezuela e ultimamente não estão lá com muitos agrados. Então, mas quando você, numa reunião dessa, quando você se aperta, você fala, bom, eu vou estudar muito bem esse caso e com certeza, vamos trabalhar para que haja uma união entre as partes. Pronto, você agrada os dois lados e você deixa... você não cria problema no mesmo momento. Você não pode dizer que você não vai fazer e também você não pode garantir que você vai fazer. Haverá um estudo e a probabilidade da gente fazer isso é muito maior do que a de não se fazer. Pronto. Cada fala de cada um dos presidentes, né, a gente fica acompanhando o noticiário aí, nacional, cada fala, assim, ela me preocupa. A princípio eu li a notícia, né, que o Lula falou, Brasil quer processar minerais críticos, não exportar commodity. Relacionado aos minerais mesmo, né? Ele não quer pegar um mineral bruto e exportar e deixar que os outros processem, façam aquela refinaria que a gente tratou por aqui, que a gente já falou por aqui também. E aí eu, analisando melhor essa informação, na verdade essa foi uma postura já antecipada dele, e eu gostaria da sua opinião, mas que foi certa, porque se vão debater sobre esse assunto, já é importante que ele chegue posicionado, falando que ele não vai abrir espaço para os Estados Unidos vir explorar o Brasil e levar e processar isso lá nos Estados Unidos, dando oportunidade de geração de empregos e etc. para lá, sendo que pode gerar por aqui. Nesse caso, é uma fala que era necessária. Super certo, super certo. Não, nós queremos, por quê? Que nós queremos fazer esse processo todo. Porque queremos criar impostos aqui, queremos criar emprego e tal, mas nós somos parceiros de vocês, Estados Unidos, nós não temos os equipamentos e maquinário necessários para isso. Então, nós vamos ser parceiros de vocês nos vêem no equipamento, vocês nos fazem... Até o processo, até uma parte do processo que a gente possa fazer o processo que não seja muito difícil, nós faremos. Terá um segundo plano de um processo, que aí pode ser com vocês. Existem milhares de tipos desses minerais. Tem alguns minerais que nós não vamos ter condição nenhuma de processar. Não temos gente qualificada, não temos equipamento, não temos... Opa! Cada um desses minerais vai ser estudado num processo individualmente. Mas queremos dar preferência ao nosso povo para quê? Para criar empregos aqui, para gerar renda. Vocês, como consumidores desses produtos, vocês terão o direito de comprar de nós e nós vamos reservar para vocês, para que vocês nunca hajam a falta desse produto para vocês. Porque o que os Estados Unidos querem mesmo? Agora, com esses materiais, principalmente com esses materiais, e um consumo muito elevado disso, o medo deles é que falte matéria-prima para se produzir os materiais deles. O que é que eu garanto para vocês, Estados Unidos? Eu garanto que eu vou vender para vocês. Já vou deixar reservado a parte de vocês. Porém, nós queremos fazer o processo. Esse processo a gente precisa
Por que que eu preciso? Porque eu preciso, quero dar emprego para a minha população, quero dar, e vou comprar o equipamento que vocês têm para se fazer esse processo. Vamos ser parceiros de mão dupla. Você se sai 1000% bem. O presidente Lula também falou uns números interessantes e que estão ligados ao que a gente falava agora há pouco também da Mercedes, do biocombustível, né, que é uma pauta que está dentro da pauta da transição energética. Ele disse assim: apesar de termos somente 30% da riqueza mineral mapeada aqui no país, já temos 10% das reservas de minerais críticos para a transição energética. E aí esses minerais críticos, eles entram dentro disso que está ligado também à COP30, a essa pauta da transição energética que pode trazer uma melhor imagem para o Brasil, não somente por uma questão de imagem, mas sim por conscientização também ambiental. Exatamente, José. Esse processo de que a gente está vendo uma mudança muito rápida no mundo, né? Essas terras raras, esses minerais. Havia minerais aí que eu, particularmente, nos meus 67 anos, nunca tinha visto falar o nome do mineral desse que eu preciso, e hoje esse mineral é para quê? Precisa para bateria, precisa para um processo de avião, precisa... Então, vamos extrair esses minérios, vamos adotar essa política e principalmente que nós sejamos parceiros, que essa reunião seja para amenizar mesmo, que essa reunião seja para quebrar esse gelo e voltar, principalmente, a ter amizade. Temos diferenças políticas, os Estados Unidos é de direita, o presidente Lula é de esquerda, tá bom, cada um defende sua tese. Agora, não se pode, em virtude de ideologias políticas dos presidentes, os dois países sofrerem e toda a população ter só desgosto e muito prejuízo. É importante a gente lembrar também que a principal tratativa aí deve ser, entre as principais tratativas, né, eu acredito, na verdade, que o ponto principal seria, pelo menos do ponto de vista brasileiro, resolver o problema das taxas, né, com os Estados Unidos. Aí a gente tem essas outras pautas, né, dos minérios críticos, que talvez, inclusive, entrem como moeda de troca. Donald Trump talvez faça uma proposta, mas isso também não deve ser definido nessa reunião, esse encontro entre eles nesse próximo domingo. É uma primeira conversa, é um primeiro encontro, e dali para frente devem acontecer as novas tratativas em busca de acordos e melhorias de acordo com os interesses de cada país. Segunda-feira a gente volta a falar sobre esse assunto. Beleza, só uma pauta aí que vai ser muito tocada nisso é o tarifaço do café, né? O café está sendo muito prejudicado no Brasil, então eu acredito muito que eles vão discutir muito isso daí. Mas o mais importante é que se quebre o gelo. Depois, as tratativas de mais ou menos tarifaço é mais com os próprios ministérios, entre as outras pessoas. Inclusive, só para concluir, que bom que o senhor lembrou aí do café, né? Os exportadores brasileiros, eles têm dois planos aí para isentar, né, o produto do tarifaço, né, de Donald Trump. Uma ideia é isentar o grão até que se consolide um acordo entre os dois países, deixa isento. A outra ideia é manter o café na lista de isenção produto a produto, né, conforme a ordem executiva de 5 de setembro aí. Então fica aí uma expectativa, já que o café brasileiro tem grande relevância aí e importância para os Estados Unidos. Ele é muito consumido nos Estados Unidos e o Brasil, destina de sua produção um elevado percentual de exportação para lá. Se a gente não vender para os Estados Unidos, nós não temos um outro mercado imediatamente tão grande e tão consumidor. Então, temos que pedir a bênção e rezar que possa reduzir esse tarifácio. Muito bem, seu Bianco, vamos fazer o último intervalo comercial de hoje. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre consumo de arroz e feijão. A dupla brasileira, será que está perdendo o seu favoritismo? E aí está perdendo, está preocupando o setor produtivo, viu? O consumo de arroz e feijão está caindo
E os produtores, claro, preocupados, mas tem estratégia sendo preparada. Vamos conversar e analisar sobre isso e falar sobre o Nobel da Agricultura recebido lá nos Estados Unidos por uma pesquisadora brasileira. A gente já volta. Dia 24 de outubro, o Agrodebate está de volta nessa sexta-feira, agora para tratar sobre o arroz e o feijão. Você comeu arroz e feijão hoje? Pois é, esse normalmente é o favorito, né? Representa o prato do brasileiro, né? Falou de arroz e feijão é Brasil, né? Só que acontece que o consumo dessa dupla aí, ele está perdendo força aqui no Brasil, né, a dupla mais presente aí na mesa dos brasileiros, tem perdido espaço. Dados da Embrapa mostram que nos últimos 20 anos, o consumo médio por ano de arroz por pessoa caiu de 47 para 35 quilos por ano, portanto, uma queda de 25%. Já o feijão também caiu de 16 quilos para 13 quilos, uma redução de 17,5%. E aí, com a mudança, né, e a correria do dia a dia, né, a mudança do hábito alimentar do brasileiro, correria, cada vez mais pessoas se alimentam fora de casa, fast food, buffets, o que contribui, segundo o presidente da Federarroz, a justificativa, né, é essa, né, para redução do consumo desse prato tão tradicional. Seu Bianco se junta a mim aqui mais uma vez. A mudança de hábitos alimentares, é claro, né, tem muita gente querendo talvez deixar de consumir o arroz, é um carboidrato, vou fazer um regime aqui, vou fazer uma outra coisa colar, e isso tem impactado. Mas o fato é esse, né, que os números eles já mostram uma redução disso, do consumo dessa dupla aí. Só que o setor produtivo fica preocupado, né? Jussão, fica muito preocupado o setor produtivo porque baixa o consumo e automaticamente a renda do produtor ela baixa muito. Eu fico muito triste de ouvir essa notícia que o arroz e o feijão, aquele prato comum, né? Arroz, feijão e bife do brasileiro, isso sempre tínhamos na nossa mesa, e que isso nos dava notícias mundiais de que o Brasil não era obeso em virtude dessa alimentação. E aí a industrialização ela veio e automaticamente está deixando com que nós nos acostumamos a outras alimentações. Tá? Você vai num restaurante hoje, no service, né? Você olha para o feijão e o arroz, mas você tem 4, 5 opções diferentes e, teoricamente, até mais saborosas do que. Isso te induz a você ir para essa, tá? Alimentação, principalmente à noite, né? Ou pelo menos jovens ou casais jovens. Como que um casal jovem, que ele trabalha fora e ela trabalha fora também, vai fazer um feijão para se alimentar no almoço? O feijão demora tempo de se fazer. Então, tudo isso começou por quê? Porque a mulher também começou a trabalhar fora de casa. Isso é meu entender. Então, a alimentação básica do Brasil, ela está indo para um outro lado. E televisão falando, redes sociais dizendo que você tem que fazer um regime de uma maneira, de outra, não come feijão, não come arroz, que é carboidrato, Então, essas propagandas fazem com que induzem as pessoas a irem para uma outra alimentação. E isso para o agro é muito ruim e também para a população brasileira é muito ruim. O senhor tocou num ponto muito bom, que é a visão de outros países para dentro do Brasil, né? E eu acho que, inclusive, o prato é muito reconhecido fora do país, né? Outros países, eles não consomem alimentos como esse, arroz e feijão. Isso é uma tradição brasileira. E isso talvez seja até
ponto de foco de uma campanha de marketing que vem sido preparada aí, né, pelo setor produtivo, que deve investir aí no marketing do prato feito para aumentar o consumo de arroz e feijão, voltar a aumentar, aliás, retomar aquele consumo, né, dessa dupla aí que representa, porque eu acho que ela vai muito além do que é o prato, simplesmente o prato do dia a dia. Eu acho que ela representa, de fato, você tem uma certa... para quem já passou um tempo fora do país, vai passar uma semana fora do país, você vai se alimentar de coisas que você não está acostumado. Quem já teve a oportunidade de passar uma semana, 10 dias fora do país, volta para o Brasil doido para comer um arroz com feijão. Ou, se encontrar um restaurante brasileiro ainda, vai pagar caríssimo para consumir arroz e feijão fora do Brasil. Ou seja, para nós representa algo que vai muito além disso. Eu acho que muito além da alimentação. É uma tradição, é algo que é brasileiro e ele não deve se perder. Então, o foco da nossa conversa aqui é que existe uma preparação, né, de marketing por parte do setor para que esse hábito não se perca. Eu ia fazer uma aposta para todos que estão nos assistindo, que o dia que você encontrar algum brasileiro que saiu passear uma semana fora, fala, o que você sentiu mais falta do Brasil? Ele vai falar, rapaz, arroz e feijão. Então, isso é que nós queremos, que continue isso, que ele é muito bom para o consumidor e também é muito bom para o produtor. Porque, veja bem, as pessoas alegam às vezes que o prato do arroz, o arroz ficou muito caro há um ano atrás, foi para R$40 o pacote, mas agora voltou nos patamares de coisas, houve já um plantio suficiente, uma oferta suficiente, e nós brasileiros devemos saber de consumir aquilo que nós produzimos e aquilo que é, no meu entender, uma das melhores alimentações do mundo. Feijão, arroz e carne é o prato que o brasileiro adora. Muito bem. E só para que o nosso telespectador entenda, né, esse marketing preparado aí em cima do prato feito, ele não está somente na mesa. Ele começa lá na lavoura, tá? Porque, inclusive, de acordo com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o Marcelo Liders, o desafio começa lá na lavoura com a necessidade de reduzir custos e tornar o produto mais competitivo. Então, assim, é a cadeia toda que deve se empenhar para conseguir aí resultados lá na frente, para que a gente retorne retorne aos patamares e que a gente não perca essa tradição brasileira, seu Bial. Jossan, eu acho que o Brasil falha também nessa alimentação, principalmente na alimentação escolar. Hoje tem nutricionista para alimentação escolar, excelente, que bom e tal. Mas por que não priorizar o arroz, o feijão e o bife? Há dificuldade de se fazer o bife, de repente, mas o arroz e o feijão, eu acho que eles deveriam estar, na maioria dos dias, dentro da alimentação escolar. E aí você vai criar um costume para as crianças, desde que eles estão na escola também, eles vão criar esse costume da alimentação do arroz e do feijão, e que se fosse uma alimentação ruim, o Brasil não teria esses 500 anos que nós temos aí de alimentação. Esse tal desse prato feito que é o arroz e o feijão, isso é espetacular, fácil e muito, muito bom para a saúde. Muito bem. Vamos para o nosso próximo assunto. Para finalizar o programa, restar apenas 3 minutinhos, mas dá tempo da gente falar e parabenizar. Mariângela Hungria recebeu o Prêmio Mundial da Alimentação lá nos Estados Unidos, seu Bianco. Esse é considerado o Nobel da Agricultura, olha só que maravilha, e é de uma pesquisadora da Embrapa Soja brasileira, né? Portanto, a Mariângela Hungria, que recebeu ontem, dia 23, lá nos Estados Unidos, esse Prêmio Mundial da Alimentação, que é considerado o Nobel da Agricultura.
O reconhecimento celebra também a trajetória dela de mais de 40 anos dedicados à pesquisa de biológicos e à sustentabilidade na produção agrícola. Ela recebeu a notícia do prêmio em fevereiro, acho que a gente chegou a comentar por aqui também, mas agora ela pôde compartilhar de fato aí que recebeu, né, esse prêmio aí que tem um reconhecimento coletivo, né, ao longo dessas 4 décadas, a pesquisadora se manteve fiel a tudo aquilo que o senhor falou no início do programa. Eu acho que problemas devem ter surgido, e muitos, né? Inclusive, seu Bianco, nesse meio do caminho, porque são 40 anos, imagina só, de trabalho, né? Aí, dedicado a isso, mas agora chega o reconhecimento. Você citou uma parte que eu não sabia. E ela recebeu esse título em fevereiro, né? Foi conforme a notícia aí, e somente agora ela foi condecorada. Por que todo esse tempo? Será que 8 meses para você comunicar uma pessoa e entregar o título? Porque eles não queriam essa notícia. Existem muitos poderes por trás disso que não querem essa notícia. Os químicos, é muito dinheiro girando em cima dos químicos. E esses biológicos, se eles tomarem conta, vão ser mais econômicos para o produtor, melhor para a saúde, melhor, agride menos o ambiente, agride menos a saúde humana, e são produtos naturais. Então, por que é que até uma simples entrega de um certificado, de uma condecoração, demora 8 meses para acontecer? Será que era uma necessidade isso? Então, só temos que elogiar e agradecer a Maria Ângela por ela ser persistente, por ela ficar esses 40 anos lutando por um objetivo mundial, não só brasileiro. E ela ainda destacou, completando o que o senhor disse, ela falou assim, se não fosse o agricultor brasileiro que acredita e usa biológicos, não teríamos liderança mundial nesse setor. Veja bem, José, isso daí, quanto dinheiro brasileiro porque essas indústrias químicas, elas são todas multinacionais. Quanto dinheiro brasileiro está indo para essas indústrias químicas? Existe a facilidade de você passar um veneno e ser mais rápido? Tudo bem. Mas se nós irmos para o lado dos biológicos e também fizermos essa operação, dentro de poucos anos, nós também seremos muito eficientes. Parabéns. Já mandei alguns e-mails para ela, eu queria entrevistá-la por aqui. Quem sabe, eu vou mandar mais um e-mail, quem sabe uma hora dessa ela aceita participar para conversar com a gente. O programa de hoje termina aqui. Seu Bianco, obrigado pela sua participação. Segunda-feira a gente está de volta, eu acho que o senhor não, né? Mas a gente deve voltar a falar na segunda-feira sobre o encontro de Donald Trump e Lula. Obrigado, seu Bianco, bom final de semana. Beleza, Jossam, muito obrigado para você, muito obrigado a todos que nos assistiram, e segunda-feira, se possível, estaremos aqui. Acho eu que não vou ter muito problema. Fechou então, obrigado, valeu, falou. A você ligado na gente, obrigado pela companhia. Segunda-feira estamos de volta, não se esqueça, YouTube também disponível o programa, e no Spotify você pode nos assistir ou ouvir, bacana, né? Vai lá. Bom final de semana, segunda-feira estamos de volta.